Vidas negras importam. Africano afros brasileiro, Antônio Vieira da Silva. Meus irmãos que de longe vieram, embates infectos e imundos, tangido por ventos que a natureza criou, açoitados como qualquer animais vis, tristes, selvagens e irracionais. Vocês, meus irmãos pretos, velhos que da África chegaram, traziam a sina de ser escravos, viver sob o signo do infortúnio, a escravidão. Chegados aqui, matados, aculturados, açoitados, agricultores, serventes de casa rica, cresceram na tristeza da terra que longe ficou. Veio o canto, surgiu a música, a dança para sufocar o pranto. Misturou-se tudo, surgiu o carnaval, que é a coisa mais original implantada em terra distante, sufocar a dor e esquecer o falso amor. Meus irmãos africanos de ontem, de hoje, de amanhã, aqui estamos para lhe render louvor a um povo antigo, pleno de mitos, histórias de luta e sofrimento. Merecem irmãos, merecem elogios, os laureos da história. Nossos irmãos africanos, tudo que sempre negou. Cantos, encantos e desencantos da alma. Afro, africanos afro-brasileiros. Antônio Vieira da Silva. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês Notas de Escurecimento. Eu conheço ofereço essa conversa o Flávio Augusto e o Renato Azevedo. E hoje eu tenho o prazer de apresentar Odair Marques da Silva. Salve, Odair, bem-vindo. Muito obrigado a sua gentileza, querido. Salve, salve, querido Plínio, salve, salve. Estamos Bem-vindo, aqui. querido. Bem-vindo. Como está? Estamos bem. Noite fria aqui em São Paulo, Não, São Paulo mas só tá noite fria. Só tá todo é, dia frio. essa inversão climática, nós estamos numa fase horrível de mudanças climáticas e no inverno, pleno inverno, passam dias de calor e agora voltou os dias de frio, né? Com certeza, com certeza. Mas estamos aqui na luta, assim. Ô, Daí, por gentileza, se apresente aqui, por favor. Ah, legal, legal. Bom, meu nome é Odair Marques da Silva, tenho atuado na área de educação desde que me entendo por gente. Nasci na região do Jabaquara, aqui em São Paulo, Zona Sul, não é? Tenho 64 anos de idade e na época esse Jabaquara era onde meus pais moravam, era uma região tão periférica que o ônibus parava a tipo 2 quilômetros de distância da casa dos meus pais. E eles contam a história de ter que fazer aquelas caminhadas longas, para o ponto final de ônibus, né? Então, a gente nasceu, eu tenho um irmão, né? E tivemos sempre que batalhar, historicamente faz parte da nossa história, né? A coisa que eu gosto de contar, sempre legal, Plínio, assim, uma das coisas que meus pais tiveram comigo e com meu irmão foi e eu acho que isso foi incrível para a vida deles, né? Porque eles tiveram a formação deles era ensino fundamental, quarta série, quinto ano, que o pessoal fala hoje, né? Minha mãe ficou com isso, meu pai, depois de muitos anos trabalhando como funcionário público, foi lhe dada a oportunidade de fazer o Fundamental 2, né? O que lhe deu um cargo um pouco melhor para se aposentar só, mas é o que bastava, talvez ali um supletivo, técnico de enfermagem, assim, uma coisa parecida. Mas eles sempre valorizaram na nossa família a educação. Era Uhum, incrível, né? E tanto que meu irmão e eu reclamávamos muito porque nós queríamos, na adolescência, comprar algumas coisinhas que não conseguíamos, tal, que no máximo fazíamos alguns bicos, e eles falavam: não, vocês só vão trabalhar. Olha, ele era contra o trabalho infantil, vocês só vão trabalhar depois de terminar o ensino médio. Olha, a expectativa deles era que eu e o meu irmão conseguíssemos completar o ensino médio, tivéssemos um trabalho profissional, de preferência aí no setor público, numa empresa grande, fizéssemos a nossa família, tivéssemos filho e constituição, aquele sonho que se tinha, né? E era ali, era isso, né?
Era o patamar acima do patamar deles. É, as forças nos ajudaram, tanto eu como meu irmão conseguimos trilhar um bom colégio, aquela história de vestibulinho que hoje não existe mais. Fizemos vestibulinho para entrar no ensino médio, era o colegial na época, muito difícil, ralamos para chuchu. E acabamos assim, né, depois a gente conta a vida trilhando uma faculdade, fizemos licenciatura aqui em São Paulo, mudei, casei, mudei para Campinas, em resuminho, passei num concurso da Unicamp como analista de sistemas, e no paralelo, no final de semana, trabalhava como educador social em várias ONGs. Trabalhei muito tempo em ONGs, sou um educador social. Acabei depois fazendo um mestrado dentro da Unicamp, na área de gestão, mas trabalhei com gestão de ONGs, né, organizações não governamentais, foi muito bacana. Trabalhei, pesquisei a ABONG, Associação Brasileira de ONGs, foi uma experiência muito grande. E depois mais alguns, isso já com meus 35 anos, fui fazer meu mestrado, e depois com meus quase 50 anos entrei para o doutorado. Consegui uma bolsa de estudos, já estava trabalhando na Unicamp, foi muito bacana. E esse doutorado foi em Portugal. Esse foi uma abertura de mundos, por incrível que pareça. Assim. Então, eu ia para lá, ficava um mês e meio, fazendo disciplina, voltava para o Brasil, escrevia, voltava para lá, porque lá tem uma metodologia que aqui não tem, que são algumas aulas concentradas para estrangeiros, né? Então, concentra as aulas e você não tem que ficar o semestre inteiro preso no país. Seria bom se o Brasil tivesse esse tipo de coisa para nós trabalhadores, né? Sim, Ajudaria muita gente, ajudaria muita gente. com certeza. E o reconhecimento foi feito aqui pela Universidade Federal do ABC, então é válido, então é forte, é significativo. E às vezes aqui no Brasil as universidades acabam fechando as portas para a população negra, para a população periférica, porque fala que, porque você não fala inglês, porque você não tem, não pode se dedicar o dia inteiro. Quer dizer, você tem que ter uma família que te sustente até os 27, 28, 30 anos de idade, para você ficar só estudando, para você conseguir depois ser um professor universitário ou conseguir um salário bom num lugar grande. É um bloqueio, né? Um funil É, para nós. é Então, terrível, e um terrível. pouco assim, do ponto de vista de formação, é isso. Hoje eu já estou aposentado da Unicamp, estou num trabalho muito bacana aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares. Eles estão montando uns projetos de inovação, de pesquisa, de apoio para políticas públicas, principalmente contra o racismo e o preconceito, que mexe também com mudanças climáticas. Aí tem o racismo ambiental, né, e mexe com políticas públicas e cotas e toda essas novos avanços que a gente precisa fazer na nossa sociedade. A gente está em crise, do meu ponto de vista, né? Não, Crise de comportamento social, tal. Então, a Zumbi tem um papel muito bacana e estou por aqui, viu? É isso. querido, e principalmente aí onde a gente ata, porque a gente fala aqui de literatura dessa questão, e essa ideia dessa literatura negro-brasileira, que você sabe melhor do que eu, é também esse resgatar com essas Áfricas, com essa África que a gente tem, e que é o seu trabalho, que é o seu religar também, né? E o que você Sim, nos sim. conta desse religar que você faz muito bem? Olha, para quem está ouvindo assim, eu tinha sempre tive a questão da, do racismo presente na nossa vida, e uma das coisas que me marcavam muito era me sentir uma pessoa sem raiz, no sentido de ancestralidade, de antepassados, e meus colegas na escola, por exemplo, tinham colegas que tinham descendência alemã, descendência japonesa. Um dos meus melhores amigos, por exemplo, no colegial, era um japonês que me ensinava, inclusive, era amigo, assim, gostava, a família dele, outra cultura, outra tradição, mas ele tinha orgulho, a família tinha orgulho, né, dessa tradição e das culturas, e eu não tinha o que contar de África, né? Claro, como brasileira também tem português na família, lá no passado, e tem outras coisas todas, mas o que vinculava mesmo, que me pegava, era essa raiz africana e que eu me sentia sem informação, sem coisas para contar e ouvindo eles, e isso me gerava
um buraco, uma ausência, não é? Que está no DNA da gente. Então, quando adulto, eu comecei a pesquisar e falei, não, um dia, isso já com 25 anos para 30 anos, falei, um dia vou botar os pés no continente africano e eu vou me dedicar na minha aposentadoria a divulgar o continente africano para nós brasileiros, que infelizmente nós conhecemos muito pouco dos países de África. O que a mídia nos coloca, o que os livros didáticos, por exemplo, é um absurdo. Só fala um pouquinho de Egito, porque teve o Império Egípcio, e muita gente acha que o Egito não é na África, não Sim, faz essa ligação forte. Olha, a civilização egípcia, gente, é africana, não é? A capital do Egito é uma das principais cidades africanas, o Rio Nilo é todinho em África, e as pirâmides estão na África. A gente não vê isso, dá a impressão que é outro mundo, não é? Meu, E tem aquela ideia impressionante. do Egito ser Elizabeth Taylor, né? Então, Não, então daí sim, foi. né? Já foi, ainda foi. Assim. Continue, por favor. Então é bacana. Aí eu vou falar assim, que você falou, do ponto de vista da escrita, então fiquei. E quando eu descobri a África contemporânea, Plínio, quando eu tive lá pela primeira vez, foi uma experiência muito grande e muito bacana com parceiros. Eu fui para Angola, visitei Luanda, e depois eu fui para Maputo, capital de Moçambique, e na volta peguei alguns dias na África do Sul, porque você consegue com o avião ir fazendo pontes aéreas e aproveitando no sul ali, né? Consegui aproveitar um pouquinho e vi outra África. Eu vi outra África. Eu vi a África urbana, a África das cidades, a África que cresce, a África dos países que querem se desenvolver, porque aqui dá a impressão que a gente, que eu faço essa pergunta sempre para as crianças e até para os professores, né? Quando eu faço oficinas, tal, falei assim, quando eu falo a palavra África, o que você lembra? O que te vem à mente? A maioria das pessoas fala os animais, não, é um local de savana, de mata, que tem gorila, que tem rei leão, essas coisas assim. Ou então vão falar de pobreza, porque o que todo mundo faz campanha, né, para isso, tal, e, e vai falar de conflitos étnicos, um povo contra o outro, muitas guerras, tal. E fica muito por essas coisas frágeis, né? E quando você vai lá e encontra uma Joanesburgo, por exemplo, que é uma cidade maior da África do Sul, que é igual São Paulo, capital, no sentido de pujança, de estrutura, de shopping centers, de trânsito de volume de carros, os negros e umas negras todas ricas, lindas, cheios de, sabe, BMW, Ferraris, e eles dizem, é uma coisa que a gente não vê, dá a impressão que entendeu? Então, esse controle ideológico do povo negro brasileiro de querer crescer, então, nos faz essa mídia, essa ideologia, nos faz querer acreditar que nascemos para sermos pobres ou para sermos trabalhadores, dependentes, né, dos grandes empreendedores brasileiros brancos, né? E lá você percebe justamente o contrário, eles estão construindo o seu país, estão construindo as suas coisas lindas. Luanda, por exemplo, tem uma orla na praia que é parecida com Copacabana, assim, tirando um pouco que a orla de lá não tenha a praia, a areia, né? Mas é um calçadão lindo, iluminado, bem arrumado, com dois museus, né? Um shopping center do lado, quer dizer, coisas que olha, eu vou falar para você, olha, já fazem 10 anos que eu estou pesquisando África e as cidades africanas e não vejo, é impressionante, no máximo um ou outro parceiro nas mídias digitais, um ou outro parceiro, né, na contracultura, mas na grande imprensa o cerco é enorme, impressionante. Então, eu criei um livro, aí eu vou chegar lá. Criei um livro, né? Autor de um livro, nasceu um livro que se chama Atlas Geocultural da África. É Tá. um livro agora já está indo para a terceira edição, 106 páginas, e ele fala dos 54 países africanos. 54, as pessoas, a gente acha que é um, dois, três, cinco, não, são 54 países. A América Latina tem 16, 17 no máximo, é
quase 4 vezes mais, né? Então, é línguas diferentes, países, culturas, é uma infinidade de riqueza que nós, aí eu vou nos chamar para nós, né, negros e negras, nós temos que acreditar em nós mesmos, romper as nossas amarras e falar, olha, uma vez, pelo menos na minha vida, é o movimento que eu jogo na mão da negritude, temos que pisar em África. Agora, eu fico imaginando a revolução que vai ser isso, Plínio. Se Certeza. 105 milhões de brasileiros, 54, 56% da população brasileira, metade, vamos falar um pouco mais, vai dar aí 110, pouco menos ali, por aí. Que fosse 105, vai. 105 milhões de pessoas é gente que não acaba mais. Se, de repente, essas pessoas falassem, eu quero ter o desejo de visitar a África dos meus ancestrais uma vez na minha vida, já seria uma revolução cultural. Porque Uhum. só, imagina, não tem nem voo de avião suficiente para levar as pessoas que quisessem ir para lá e com certeza iam trazer algum parente que ia conhecer, porque lá eles chamam a gente de irmão, você é da família, eles já te trazem para dentro e já querem te visitar, já geram uma. Eu fico imaginando, vai gerar uma mudança de cultura, de comportamento, de postura, de relacionamento, de intercâmbio que explodiria essa razão dominadora, exploradora brasileira hoje. Assim, essa é uma coisa que eu não consigo nem explicar com palavras, talvez só com poesia. Né, com certeza. Se tiver alguma poesia, por favor, multiplique com gente, querido. Mas é interessante fazer essa ideia da peregrinação para a África, né? Para as Áfricas, né? É interessante, uma vez na vida, vou para a África, vamos para a África, porque é necessário entender, né? Para que a gente negro entenda que somos negros dessa África, e sendo negro dessa África, com todas essas diferenças, né? Você falou muito bem, cultura, língua, então tem uma gama de coisas que a gente nem percebe disso, assim, o que é um negro de Moçambique, diferente da Angola, diferente da África do Sul, diferente da Nigéria, diferente de Gana, né? Tudo Ou diferente. tudo diferente. É, é muito lindo. Então, assim, eu tô com a minha vida hoje está praticamente dedicada a esse projeto. Tenho dado palestras em secretarias de educação, cursos em escolas, tenho tentado abrir portas para africanos brasileiros também. Eu estou tentando abrir portas para que eles deem palestras, né, nas escolas, na secretaria de educação, para a gente, que é uma outra coisa também, a gente precisa se aproximar dos africanos, né, chamar eles para tomar um café na nossa casa, para eles falarem como é que é o país deles, como que é a cultura, qual é a diferença, para a gente começar a conhecer, né? Alguém que mora no Congo é totalmente diferente de alguém que mora em Ruanda, por exemplo, que é totalmente diferente de alguém que mora no Marrocos, que é muçulmano, que é totalmente diferente de Gana, como você já falou. É, tem países ilhas, né? São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são países assim sui generis pelas características. Então a gente cresce muito. Então eu falo assim, para quem estiver acompanhando a gente, puder se aprofundar mais, vamos nos achegar aos africanos e vamos nos achegar à nossa raiz, à nossa mãe, África. E até também, aí você me provocou, até também conhecer, fora os negros dos Estados Unidos, outros africanos da diáspora, né? Como que é na Jamaica? Né? Como é que é os negros do Haiti? Porque a gente conhece aqui, mas em situações não. Quer dizer, é Então, eterno, mas nós não em situações, mas ele não conhece, não não nos conhecer, separam, né? Na verdade, nos esse separam. projeto é de nos separar para que a gente não nos autofortaleça, porque acho que esse trabalho bacana que você faz, Plínio, de dar visibilidade para quem é negro, negra, e está publicando, e está sendo autor, e está fazendo poesia, e está fazendo romance, e está mexendo. Então, são espaços que às vezes parece espaço de formiguinha, mas no somar das coisas vai se entrelaçando, criando uma grande rede de, de autofortalecimento de nós mesmos, né? Eu sou uma pessoa que às vezes a gente é muito ácido, eu acho, sabe? Muito crítico um do outro, tal. Sim. Eu tenho assim,
quando alguém fala, olha, faz uma crítica com material, eu demoro 10 vezes para falar se eu vou aceitar fazer crítica. Se ela quiser que eu faça elogios de uma obra, a gente faz, porque a crítica no sentido não da... É porque o pessoal fala crítica, pensa no lado negativo, né? Da Sim, sim, literatura, sim. crítica literária é análise, na verdade. Sim. Mas o nosso pessoal fala no sentido popular, negativo mesmo, de você, olha, aquele cara, você viu, ele escreveu aquilo, mas ele não devia escrever. Nossa, o cara fez o romance e tinha um erro de português na página 59, na segunda linha. Quer dizer, o cara, ele vê 100 páginas de uma história linda e vai fazer a vírgula da pagininha lá do meio. Quer dizer, a gente, em vez de elogiar o esforço, imagina o esforço para conseguir escrever aquilo, para Para pensar, para publicar, né, criar, para Odair? inovar, para publicar, para divulgar, não é? Para E, ser e às vezes lido. a gente nem, eu sou uma pessoa que tem me esforçado assim, uma vez por mês eu tento comprar um livro de um autor, uma autora negra, vou caço aqui e tal. Às vezes não dá no mês, mas eu compro no outro, vou fazendo lá minha bibliotequinha e nem sempre tem tempo de ler tudo, mas só para poder fortalecer esse movimento, né? Eu acho que a gente tem Precisamos. que criar Precisamos. esses lances. Mas eu tô aí na batalha, acompanhando as suas lives e divulgando para a nossa turma. E também, você fez um trabalho para crianças também, né? Dessa questão da África também, né? Tem, Isso, é fale dele para gente, por favor, porque daí já... legal você mostrar essa capa. Esse é um livro infantil, ele chama-se Um Passeio pelo Antigo Continente, já para as pessoas perceberem da onde nasceu a nossa civilização humana. E são 11 países, não é? É muito colorido e basicamente são fotografias das capitais de 11 países africanos e um provérbio de cada país. Esse que é a inovação Ah, que nesse livro, né? legal. Ele conta um provérbio africano de cada país e é para ser uma coleção. Serão provavelmente 5 livros. Já está saindo agora nesse semestre o número 2, que é uma outra coletânea, chama África Incrível para Crianças, esse número 2. E tem uma inovação no número 2. No primeiro, eu não tinha sacado, eu coloquei tudo em português, né? O segundo, eu coloco o provérbio em português e o provérbio na língua africana do país, É legal isso, um é do lado legal, do outro. é Porque legal. aí a professora pode fazer a criança tentar ler numa língua, ler no Yorubá, ler num Banto, ler sei lá, numa língua local. Mesmo que não vai conseguir, não vai entender, mas pelo menos ele vai perceber que existem 11 línguas diferentes, 10 línguas diferentes naquele livrinho, vai falar, nossa, não sabia que falavam diferente, que era diferente. Aí ele vai perguntar, mas eles também falam igual a mim? O pai, a mãe, a professora vai ter que falar, não. Em alguns falam português, outros falam inglês, outros falam também francês ou alemão, ou e falam também. E não é só uma língua local, às vezes tem 6, 7 línguas locais, tal. Então, isso vai gerando uma cultura. Eu chamo isso de repertório cultural, né? Vai gerando um repertório cultural na criança que no futuro vai reverberar muito fortemente, né? O prazer Não, de e ler. principalmente para você fazendo essas comparações de língua e de escrita, tá? Você também traz para essa criança essa constatação de como foram a influência daquelas palavras ali, como foram as influências aqui, como a gente tem essas proximidades, esses distanciamentos, assim, né? O português, né? Que também, né? É graças às Áfricas também, sim, É com muito certeza. bonito. Legal, querido, legal. Eu vou aproveitar agora, né, nesse respirar, pedir uma licença para você, para a gente também, assim, né, nesse trabalho que a gente faz nesses nossos programas, né, fazer aqueles pedidos para que todos e todas, assim, assinem o canal, né, deixem suas perguntas, tragam suas observações, porque é isso, nota de escurecimento, ele está com essa ideia de trazer, falar sobre essa literatura, mas também falar sobre essas as histórias que fazem essa literatura. Né? A gente já está falando de livro, está falando de várias outras coisas, e aí está aqui eu daí para contar essa das Áfricas, que é para lá de importante isso a gente fazer. Então, agora vamos lá, fazer esse momento griot, né? Que é também importante, né?
desses nossos, dessas pretas e pretos que vieram, que estão aí, né? Que nos ajudaram a gente a estar aqui. E aí eu vou falar desse, é o Antônio Vieira da Silva, né? Antônio Vieira da Silva só tem essa foto, tem outras, mas assim, ele nasceu em Salvador, assim, no Senhor do Bonfim, em 39, na juventude, foi morar em Salvador, né? Morou também, estudou lá, fez comunicação, fixou residência na Nigéria, onde atuou como professor de literatura na Universidade de Fé, deixou publicado 3 livros de poesia e 2 em edições bilíngues, português e inglês, além de artigos teóricos e críticos a respeito da literatura produzida por africanos e afrodescendentes. O poema de abertura era dele. Né? Na apresentação do Canto de Encantos da Alma, de 1975, ele fala que ele sente dentro de si a África de onde, em tempos antanhos, vieram seus bisavós, avós ainda pequenos, como escravizados. Sente a Europa, de onde também vieram alguns dos seus ancestrais. Então, é essa história do Antônio dele falar, né? E como ele fala, meus irmãos africanos de ontem, de hoje e de amanhã. É bem interessante a gente começar a prestar atenção desses pretos velhos que já tiveram antes da gente aqui, né? Antônio Vieira da Silva, né? Está em Orum, mas está nos olhando, está nos cuidando. Tá, tá? E aí a gente já continua a conversar com o Odair. Odair, perfeito. E me conta para gente como você traz essa África, né? Além das palestras, mas qual é seus encontros que você tem feito, né, para gente assim, para trazer. E principalmente você contou, e isso eu acho bem interessante, que vale muito a pena. Principalmente você falou um momento que eu achei bem interessante de lembrar, é essa questão que você cresceu, pelo que eu percebi fazendo conta, cresceu no São Paulo e na década de 70, 60, 60, 70, anos 80, né? Meninão, você foi para Campinas. Como que era esse negro aqui em São Paulo? Conta pra gente. Como que era o Dair, com 15, 14 anos aí? Olha, a vida naquela época era uma vida bem simples, né? Eu acho que até é interessante que a garotada hoje não tem nem ideia do que era uma vida há 50 anos atrás, né? Mas era assim, eu sempre tive uma relação muito legal com muitos colegas na escola. A vida se resumia numa certa forma de ir trabalhar não, né? Que você não trabalhava nesse período assim, tipo casa, escola, colegas na rua e brincar, né? O brincar na rua era a nossa diversão. Eu acho que isso faz falta muito para o crescimento das crianças hoje, porque só brincam em shopping center, só brincam em play center, é tudo fechado, é tudo enclausurado, né? E eu creio que para o meu crescimento até intelectual e ética e trabalhar em grupos tal, eu lembro muito do brincar, e o brincar era muito legal, era um soltar pipa um pouco diferente do hoje, né? Assim, hoje tem um pouco essa competição do cerol que eles falam, que é cortar o outro. Na minha Sim. época era uma coisa um pouco mais lúdica e não tinha tanta essa coisa. Eu jogar bolinha de gude e por aí vai, né? E fabricar nossos brinquedos, né? Fabricar os nossos. Nossa, eu fabricava tratorzinho com madeirinhas encontradas na rua, com latas de óleo que você cortava a lata para fazer as pazinhas. Hoje em dia, já fazia reciclagem 50 anos atrás, o povo hoje pensa que é um negócio novo, mas a gente aprendeu muito a brincar com reciclar, né? E principalmente, você falou que você era do Jabaquara, e que, para quem não está aqui em São Paulo, Jabaquara é um dos pontos do metrô. O primeiro metrô era, né, Santana, Jabaquara, né, a linha azul hoje chamada. E aí o Jabaquara foi um ponto que chegou, né, o metrô chegou lá. Você lembra desse Ah, momento? eu fui numa das primeiras né, viagens do metrô de inauguração, né? Era o must.
um must para a gente de andar de escada rolante, era um negócio assim que fazia uma mágica na nossa cabeça, né? E isso é muito. São Paulo tem muito disso, né? Acho que São Paulo ele permite, se você se permitir crescer, tem muito espaço cultural gratuito para se trabalhar, tem muita oportunidade, muita gente para você fazer relacionamentos, muito movimento social, muito forte, né? A partir dos 17 para os 18 anos, eu já comecei a participar, porque, olha, eu entrei em movimentos sociais a partir da Igreja Católica, nem todo mundo sabe dessa história, né? Minha mãe frequentava a Igreja Católica e lá entrei para o grupo de jovens, só que era 1976, 77, era ditadura militar, querido, era ditadura militar. E aqui em São Paulo, você não podia fazer manifestações, você não podia se encontrar, que você podia ser preso, você podia ser torturado, existia um medo muito grande das pessoas. Eu tive o privilégio de encontrar algumas pessoas nessa história que me emprestavam, sem conversar com outras pessoas, assim, ó, emprestava esse livro para você ler, para você poder aprender, não é? De algumas coisas que como funciona a sociedade e por aí vai, a gente foi entendendo e participando dos movimentos, isso mexeu bastante com a gente. Não, e essa formação, porque também, se você foi um dos primeiros, eu também fui. Eu morava em Santo André essa época. Vim de Santo André para São Paulo para andar no metrô com Carlos Vieira, e ele trabalhou no metrô, trouxe eu e o Israel. E eu lembro que toda vez passa assim quando a gente tomou na Luz, né? A gente veio de Santo André, tomou o trem na Luz e fomos até a Jabaquara. Quando passa naquele trecho do São Judas, onde é aberto, que foi o primeiro, eu ainda tenho emoção. Passei lá outro dia, eu ainda fico emocionado, porque eu lembro aquela primeira vez que vai fazer 50 anos, que eu vi aquilo, né? Esse metrô, e como ele trouxe coisas para a gente, que dali também a gente ia para São Bento, a gente andava, via todas as coisas. Então, foi um momento muito interessante, né? Você andar, se locomover, né? Foi bem bacana. Foi. Na verdade, assim, acho que eu não sei como explicar, né? Mas o processo de formação comigo foi, tem alguns fenômenos que acontecem que a gente consegue furar a bolha, né? Vou dizer assim, né? É, o sentimento de ser um dos poucos alunos negros em escola sempre foi presente. Mas assim, não era essa tão forte a exclusão, porque como era uma escola de periferia, os outros alunos eram pobres também, não é? Então, a diferença deles, às vezes, um ou outro, olha só, né? No ensino médio, por exemplo, eu tinha amigos que os mais ganhavam, os pais tinham mais grana, por exemplo, e conseguiam ter uma enciclopédia em casa, que era o chique, o must de estudar, uma enciclopédia grande, com 20 livros. Então, a gente ia estudar na casa dele, não é? E a mãe dele preparava ali um cafezinho para a gente, passava a tarde. Então, essas coisas. Mas a dificuldade relacional era muito forte. No relacional que eu digo assim, as profissões das nossas famílias nos dificultam no sentido de o pai do meu amigo, por exemplo, era gerente de uma empresa. Então, com certeza, o meu amigo ia ter mais facilidade de conseguir emprego, não é? Ele ia ter mais facilidade de comprar algum livro. Então, assim, a única coisa, Plínio, olha só que incrível assim, a, a época, eu tinha três épocas que me marcavam nessa minha fase que vai dos 12 anos até os 17 anos, final do ensino fundamental, hoje médio, era meu aniversário, que eu ganhava um presente, do meu pai, um da minha mãe, algum assim, um brinquedo, alguma coisa assim, no aniversário. No Natal, que eu também podia, eu mesmo, ganhar algum presente, alguma coisa nova, alguma coisa assim, tal, tal, tal. E no início do ano letivo, porque a grana que meus pais tinham era para comprar o caderno, o lápis de cor,
os livros que a escola pedia, e às vezes tinha, quando não se tinha uniforme doado por prefeitura, às vezes era para comprar o sapato, a calça, a bermuda, a camisa para ir para a escola, né? E eu lembro muito bem que eram duas de cada uma só, uma para usar e outra para lavar, e aí vai e tal. Mas o começo desse ano, que era o final de janeiro, fevereiro, era de uma alegria imensa, porque era quando eu conseguia ter coisas novas e coisas que e olha, o que eu valorizava uma caixinha de lápis de cor, você não pode nem, quem está vendo não tem ideia, porque hoje qualquer lojinha traz aí esses baratinhos. Naquela época era uma coisa assim, de pouquíssimas assim opções, né, que você tinha. Era aquilo, era o mais importante. E isso a gente acabou dando valor. E o que para mim foi interessante foi que algumas vezes em que, e eu não tinha muito meus pais para poder me ensinar a partir da sexta, sétima, oitava, eu tinha que estudar sozinho, né? Era eu e o meu irmão, meu irmão tinha uma vantagem porque eu estava um ano, às vezes 2 anos acima dele. Então, quando eu estava na oitava, eu ensinava a ele que estava na sexta, e aí vai, né? Foi indo assim até o ensino médio. Mas algumas coisas me favoreceram no sentido de compreender a necessidade do esforço. Naquela época tinha um lance de passar de ano. Você tinha que ter a média 7, né? Não é essa coisa de qualquer coisa que você faz, não. Era média 7. Se você não tivesse 4 notas 7 durante o ano, você não passava para o ano seguinte, né? É, ficava de Então, exame. Ficava de exame exato. Então, com eram risco à segunda época. Nossa, eu Eu fiquei de segunda época, assim, em alguns momentos, tal, foram trágicos, mas só me é fizeram trágico. estudar mais para não, porque assim, a vergonha que eu sentia, se eu não passasse de ano, que era o maior esforço do meu pai e da minha mãe, então meu medo não era da escola, não era de você repetir por causa dos colegas, era de chegar em casa e ter a vergonha de falar para o meu pai ou para minha mãe, olha, não passei de ano. Então, graças ao pai, né? Eu tive essa oportunidade de dar para eles um orgulho de terminar o ensino médio e não repetir, e essas coisas. E a partir daí, seguir a vida, né? Mas olha É, como é, resgata memórias. não, e Odair era isso. É, eu tenho uma questão, também algumas coisas faço cor. Eu tenho uma coisa que é pior, meu aniversário é novembro, um mês antes do Natal. Então, meus presentes, essa é pro Natal. É aniversário pro Natal. Então, aquela coisa, assim, eu já pegava isso. Mas esse pavor do final do ano, de você repetir, se você não tirou 7, aí se você tirou 7 meses, tem que fazer um montão de conta, esse semestre precisa de 4, ou isso, precisa de 10, precisa de 9 para não ficar de exame ou ficar de segunda época, que era terrível. Segunda época era janeiro, né? As férias eram maiores, né? As férias eram maiores, começavam... Mas você ficar de segunda época era o terror mesmo. Nossa, eu lembro de épocas que Sim, eu dormi nesse favor também, de repetir, da vergonha. Porque todo mundo perguntava, você passou de ano? Passei, já fechei, estou com média 7. Ah, você passou de ano? Ah, estou de exame. Está de exame de quê? Porque matemática, né? E fica. Era não aquele... importa, né? Não Era. importa, ficou. Mas, assim, toda essa trajetória, que foi depois quando eu fiz a faculdade, é a mesma coisa, uma sala de 80 pessoas, 3 ou 4 negros e negras, e depois vice, né, fiz o mestrado, era único, doutorado bem mais único ainda, tal. Então, mas assim, é um trilhar, eu tô falando assim, eu estudei mestrado, doutorado, não por conta de carreira pessoal. Eu fiz isso para me instrumentalizar para essa juventude, essa galera que está aqui hoje. Então, eu me instrumentalizei para fortalecer esses projetos. Por isso, inclusive, nossa, já trabalhei em outras universidades, já fiz um monte de projeto de apoio para a juventude. Estive na comissão que discutiu cotas para os primeiros projetos, para validar, ou ampliação de vagas nas universidades. Então, fiz parte dessa luta toda, assim, para ampliar. Hoje eu estou muito contente, até porque eu creio que tem universidades que já chegaram a praticamente 50%, né, de negros ou periféricas na sua base. Isso já mudou a cara, e eu creio que daqui 10 anos, por exemplo, a gente vai ter um outro perfil de profissionais no Brasil em vários locais. Aí demora um tempo ainda para maturar, para essa turminha se estabelecer, mas já tem uma galera jovem chegando aí, ocupando espaço, e espero que isso avance cada vez mais. Batemos terra, né? Batemos terra para muito.
Querido, pedir uma outra licença para a gente já falou dos seus livros, né? Para fazer mais um instante preta para falar desses nossos livros, dessas nossas outras coisas, né? E pedir, né? Deixe seus comentários, vamos lá, fazem todas as coisas. Vamos lá. Primeiro, fazer essas histórias de África, né? Falar Histórias da Preta, de Heloísa Pires Lima. Esse livro é muito interessante, porque trazendo todas essas informações, esse exercício, ela fala do povo, desse povo africano que foi sequestrado, falam desses homens, dessas mulheres, dessas crianças que foram sequestradas e muito distantes das suas terras, trazendo para cá, e como é essa adaptação, como é essa passagem, como é esse lembrar. É um livro muito interessante, recebeu vários prêmios, várias seleções, é um livro assim, tem mais, né? Mais de 20 anos, é muito importante, mas sempre vale a pena. Histórias da Preta, Companhia das Letrinhas, Heloísa Pires Lima. Um outro, né, é Lendas Africanas, organização da Meg Mendes, Cartola Editora. Meg já esteve aqui, né, falou. É isso também, trazendo, recontando, né, essas histórias, né, das Áfricas, né, dessas mitologias, falando desses deuses, essa gama de variedade que o Odair falou que é a África, que são as Áfricas. Bem interessante, Lendas Africanas, organização Meg Mendes, Cartola Editora. Por fim, né, sempre é importante trazer o griot Ney Lopes, né, com Ifá, Locumi, Resgate da Tradição, que é contada essa vertente religiosa que vem sendo contada, discutida no Brasil, em Cuba, né? E atraiu, né, o olhar do Ney Lopes, que ele fala que é o sétimo livro dele, né, que versa sobre esse sistema divinatório de Fá, do oráculo, né? Vale a pena ver para a gente assim. A gente tem muito para a gente compreender e ver essas histórias, esse resgate dessas Áfricas. A gente tem muito. A gente vai viver muito para poder ir para a África pelo menos uma vez, como disse o Odair, e ler tudo sobre lá. Sobre lá. E é isso, aquele pedido. Ó, deixe seus comentários. Vamos lá. Odair, querido, estamos aqui no nosso final, já estamos finalizando essa nossa conversa bacana, necessária. Agradeço muito mesmo, assim, a sua coisa. E eu colocar à disposição para essas novas novidades, o que você vai fazer, o que você vai trazer. E que é isso mesmo, né? A gente fazer esse resgate dessa África, desse trabalho, desses exemplos, né? Dessas histórias, porque é importante falar dessas histórias assim. Andava de trem para ir brincar, né? Soltava pipa no Jabaquara, que hoje não dá, porque, né, você não consegue, né? Você não consegue fazer. O que é brincar de gude, né? Ficar num outro tempo, né? Aquela história Eu, toda. eu, eu sinto assim que muitas escolas, como isso da educação, por exemplo, o pessoal fica elogiando a Finlândia como um dos maiores lugares do mundo de educação. A Finlândia hoje é um país pequenininho, né, de pouquíssimas pessoas, mas assim presa rico demais, pode fazer tudo. E hoje eu fiquei sabendo assim que eles estão mudando a metodologia deles. Aqui no Brasil, a gente está inserindo computador para as crianças e lá eles estão retirando os computadores das crianças. Eles viram que não dá certo, que está perdendo a capacidade cognitiva, que é a capacidade de raciocínio, a concentração de leitura e para fazer conta. Então, estão voltando atrás, tirando o celular. Você vai para a escola, deixa o celular na entrada lá, né, fica o tempo inteiro que tiver sem celular, pega talvez no intervalo, tal, assim, não está deixando a criança ficar com o celular e o computador não é mais aquele computador em cima da mesa em que a professora faz tudo. Ele vai fazendo, inclusive, assim, exercício de tabuada, aprender a fazer conta, de somar, de dividir na mão. A escrita na mão, porque hoje tem muito lugar que está abolindo a escrita manual, botando a escrita só digital.
e isso muda também a locomoção motora fina, que é você aprender a segurar, sabe, assim, espaços, até isso é importante quando você aprende na infância, e às vezes a gente acaba querendo modernizar de tal monta a vida, que você, na verdade, ao invés de modernizar, você está se... a gente está perdendo a capacidade de entrar em... Porque o mundo realmente hoje é um mundo maluco, né? Você tem aí a internet, você tem games, né? Até de games educacionais, né? Que às vezes põe para a criança querendo aprender a alfabetizar, brincando na telinha, não é? Tem o seu lado positivo, mas tem que tomar muito cuidado, porque quando você coloca isso como um ponto central, essa criança, por exemplo, está gerando jovens, adolescentes hoje, os nem estuda e nem trabalha. Por quê? Porque na infância ele não teve trabalho para conquistar as coisas que ele teve que fazer. Ele não teve o prazer de estudar. O ler ali, o livro, exigia tempo de você parar, ficar parado ali, apreciando, imaginando o personagem, imaginando a paisagem, aquelas e a trama que vinha se construindo ali aos poucos, tal. Tudo isso vai deixando a nossa mente mais esperta. Quando você chega a ter um conflito, um problema no final na sua vida depois dos 20 anos, você já está ali craquejado para trabalhar com esse conflito. E essa garotada agora, ela não consegue ficar 3 meses num trabalho. Pode ser um trabalho bom, pode ser numa empresa boa, pode ser trabalhar, às vezes, o cara o pai é diretor, o cara tem pais frustrados, mães frustradas, porque o filho não se interessa pela empresa, não consegue ficar ali. Por quê? Porque o pai, com certeza, ralou uns anos atrás para conquistar o que ele conquistou, e esse filho não consegue entender essa lógica. É um negócio muito bacana, muito maluco, né? E agora ainda chega a inteligência artificial, que muita gente ainda nem pegou, mas que te dá respostas prontas. Você vai no computador e fala assim: ah, professora, fala sobre a história do Brasil para mim. O computador vai lá e escreve um texto para você, você imprime e entrega para o professor, ou põe num pendrive, entrega, o professor fala que você que fez, mas na É, verdade não foi você que fez, entendeu? Aí você não pesquisou, não leu, não entendeu, então nós estamos numa fase muito crítica, sabe, Plínio? Eu estou muito preocupado com essa modalidade de educação e para onde vai a nossa juventude, nossos adolescentes sim, sim. daqui para frente, né? E até Então, nós essa também, é a porque preocupação. até nós, porque fica essa história assim, só no digital, você começa a perder bem a noção, começa a perder essa sintonia fina, porque muitos de nós perderam não conseguem ler letra cursiva. Sabe Então, assim? Ler letra cursiva, isso que é louco. Assim. é Ou louco. ver relógio de ponteiro, né? Ah, Saber a então... hora de relógio de ponteiro. É, são coisas que vai mudando, né? vai mudando, mas estamos aqui o trabalho para fazer esse Não, resgate. verdade. Assim. É. Então, para finalizar, né, esse nosso, aquelas ideias, ainda não é um momento da se despedir, né, falar, olha, importante assistir no nosso canal, voltar a assistir, né, essa conversa também importante, que é o resgate que a Joyce Ribeiro fez do Chica da Silva. Porque até então, até o escrito da Joyce, só não negros escreveram. E a Joyce foi a primeira que reescreveu essa história de Chica da Silva, então tem essa importância também essa relação Brasil, África, Portugal. E lembrar que esse programa a gente oferecia essa conversa o Renato Azevedo lá, que faz um trabalho importante lá na Baixada Santista, essa questão da negritude, para o Flávio Augusto lá das Bahias, assim. E é isso, querido. Eu agradeço imensamente sua gentileza, sua disposição de estar aí conversando, já está nessa data fria, assim. Hoje está frio quando a gente está gravando, e essa disposição. Odair, muito obrigado. Agradeço muito sua gentileza, querido. Gratidão é nossa, Plínio. Quem se interessar mais por se aproximar da gente, tem o nosso site africaatual.com.br Ah, vai e estar o nos nosso comentários. Instagram é o Atlas Geocultural da África. Então, entre em contato conosco, curta lá, tem um monte de coisa no site, um monte de histórias, né? Coisas até é, livros do Plínio que a gente já falou no passado, tá tudo por lá. Então, visitem. E Plínio, obrigado do coração, gratidão. Estamos juntos. Nossa, eu agradeço a gentileza, a gente já fez isso, ó.
Muito obrigado, querido. Agradeço.